Olá, vamos à nossa oitava aula de Fundamentos de Matemática. Eu venho falando de conjuntos numéricos. Nós vimos na aula anterior como representar intervalos reais e qual é a diferença, por exemplo, para um conjunto de valores inteiros ou naturais. E aqui essa questão da PUC de Minas Gerais, ela envolve exatamente intervalos reais. Eu tenho aqui um conjunto A de números reais entre -2 e 3, inclusive o 3, nós costumamos dizer exclusive o 2. Então, para representar esse conjunto A graficamente, eu posso recorrer aqui a uma reta real em que eu coloco o -2 aqui, tá? Eu coloco o 3, vamos colocar aqui, e aí eu faço uma bola vazia no -2, uma bola cheia no 3. Eu digo que esse intervalo é aberto no -2 e fechado no 3, ou seja, o -2 ele não faz parte do intervalo. Ele serve para limitar o intervalo, mas não pertence a esse intervalo ou a esse conjunto A. O 3, ele, além de limitar, ele pertence ao conjunto. Então, nesse caso, se eu pergunto qual é o maior valor desse intervalo, é o 3. Qual é o menor? Não tem como determinar, né? Porque o limite inferior é -2, mas ele próprio, que poderia ser o menor valor do conjunto, ele não pertence a esse conjunto. E aí nós consideramos todos os elementos entre -2 e 3, incluindo o 3. Já o conjunto B, ele é fechado, né, nas suas extremidades, no 0 e no 5. Quando eu falo fechado ou aberto, eu não estou me referindo a limitado ou ilimitado, que um conjunto pode ser ilimitado superiormente, ele continua indefinidamente, ele vai até mais infinito, né? Ou, por outro lado, menos infinito. Não é isso, eu estou falando em aberto ou fechado, é o fato do limite ou dos limites pertencerem ou não a esse conjunto. Então esse é o nosso conjunto A. O conjunto B, também representado aqui numa reta real, ele vai do 0. Então vamos colocar aqui o 0 mais ou menos aqui, né? Não precisa se preocupar tanto com a proporção, só a ordem que é importante aqui. E o 5 está aqui. Então vai do 0 exatamente, bola cheia no 0, até o mais 5. Eu quero saber os números inteiros, cuidado aqui que ele está falando inteiros. Ele dá intervalos de números reais. Os inteiros são reais, são. Tá? Todo inteiro é real, mas nem todo real é inteiro. Tá, ok? Tomar esse cuidado. E eu quero saber então exatamente quais são os números inteiros que estão em B diferença A. Isso nós estudamos, se não me engano, lá na aula 5. B diferença A. O que é B diferença A? Eu vou considerar todos os elementos, né, x que pertencem a B e que não pertencem a A. Isso é B diferença A. Tá, ok? Então, quais são esses elementos? Bom, vamos analisar aqui o 0. O 0 pertence a B. Tá? E vou tirar aqueles que pertencem a A. O 0 também pertence a A. Então, o 0, vamos abrir um espaço aqui, ele não pertence à diferença, a B diferença A. Tá? Porque embora pertença a B, né? Vamos colocar aqui B diferença A, ele também pertence a A, então ele é retirado do conjunto B diferença A. Ok? E o -2, ele nem pertence a B, então a gente não precisa nem se preocupar com ele, ou qualquer outro valor aqui nos arredores do -2. Agora, o 0 não vai pertencer. Né? O 0 não vai pertencer. Por quê? Pertence a B, mas também pertence a A. Qualquer valor entre 0 e 3 também não pertence a B diferença A. Por quê? São elementos de B, mas que também são elementos de A. Ou seja, tem que tirar essa intersecção de B com A. Aí nós vamos para o 3, olha o 3 aqui. 3 é um elemento de B, tá? Mas também é elemento de A, então ele não vai pertencer a B diferença A. Agora, esses elementos que estão aqui, né, entre 3 e 5, todos eles entram nessa diferença. Por quê? Porque são elementos pertencentes a B e que não pertencem a A, ok? Então nós vamos incluí-los aqui, vai até
o 5. Acima do 5 a gente não se preocupa porque não são elementos, né, os valores que aqui estão não são elementos do conjunto B. Agora, o 3, como eu disse, não entra, mas qualquer valor maior que 3 e menor ou igual a 5 pertence a esta diferença, né, B diferença A. Ok? Então, o conjunto B diferença A, B é um conjunto real, o A também, né, ele pode ser escrito dessa forma, aberto no 3, fechado no 5. Tá? São todos esses valores que nós representamos aqui graficamente. Só que eu quero saber quais são os inteiros que estão nessa diferença. O 3 não está, né? Somente o 4 e o 5, só esses dois inteiros é que estão nesse intervalo B diferença A. Portanto, alternativa C. Mais uma questão, considere os conjuntos A formado por todo N pertencente aos reais, tal que esse N ele é maior ou igual a menos 1, se você fizer a leitura nesse sentido, ou seja, menos 1 menor ou igual a N. E esse N, ao mesmo tempo, ele é menor que 5, real, o conjunto de números reais. O conjunto B também é formado por N real, N pertence aos reais, entre 1 e 7. Entre 1 e 7, né, nós dizemos que os valores no intervalo de 1 a 7, ou entre 1 e 7, exclusive 1, exclusive o 7. Estranho esse termo, mas se você ouvir aí, dizendo que o 1, exclusive o 1, tá? O 1 não pertence ao conjunto, o 7 também não. Aí eu quero saber o conjunto D complementar, né? Ou melhor, o D complementar tem um certo conjunto D que não está aqui definido ainda, né? Na verdade, a relação que nós temos com o D está aqui. O D complementar, ele é a intersecção de A com B, tá ok? Aí nós vamos afirmar aqui, vamos ver qual das afirmativas aqui é correta. Perfeito? Então vamos primeiro determinar esses conjuntos A e B. Como que eu posso representá-los, né? Eu tenho aqui o conjunto A, formado por tudo real do menos 1 exatamente a menos que 5. Então eu vou colocar aqui, olha, menos 1, tá? E aqui está o 5. Ele é fechado no menos 1, ele é aberto no 5. Bola cheia no menos 1, bola vazia no 5. O conjunto B, o que é o conjunto B? São todos os reais entre 1 e 7. Então, o 1 está mais ou menos aqui, tá? O 7 mais ou menos aqui. O 1 e o 7 não pertencem ao intervalo, eles só limitam. Então, bola vazia no 1 e no 7. Aí você considera todos os valores entre 1 e 7. Bom, o que vem a ser a intersecção de A com B? Por que eu estou querendo determinar aqui a intersecção de A com B? Porque o meu conjunto D, sobre o qual a gente tem aí algumas afirmações, né, eu sei que o seu complementar é a intersecção de A com B. Então, se eu encontrar aqui essa intersecção, eu encontrei o D complementar. Segundo problema é a mesma coisa. Tá? Bom, intersecção entre A e B, como é que você determina a intersecção numa situação aqui de dois conjuntos representados graficamente? Basta você aqui, ó, descer, projetar aqui os valores, então o menos 1, pode ser que algum nem seja necessário, tá? Não tem problema, faça isso. Projete os valores todos nessa reta que vai me dar exatamente a intersecção. E aí nós vamos buscar exatamente aqueles trechos. Então você tem aqui um primeiro trecho abaixo do menos 1, de menos 1 até 1, de 1 até 5, 5 até 7, mais que 7. Para cada trecho a gente vai fazer uma análise. Por exemplo, abaixo do menos 1, né, nós temos elementos em comum entre A e B? Não, na verdade abaixo de menos 1 nem tem elementos nem para o A e nem para o B. Agora de menos 1 até 1, né, ou nesse intervalo, nós temos elementos no conjunto A, mas não temos no B. E vamos lembrar que a intersecção, né, é você considerar aqueles elementos que pertencem tanto a A como a B. Ok? Então não entram na intersecção. Entrariam na união, por exemplo. Agora, nesse intervalo de 1 até 5, perceba que a gente tem aqui, ó, né, no conjunto A e tem também no conjunto B. Então, você vai fazer aqui o nosso varal. Agora, vamos analisar particularmente o 1 e depois o 5. O 1, ele pertence ao conjunto A, ele está aqui.
mas ele não pertence a B, então não vai pertencer à intersecção, bola vazia. O 5, ele pertence ao conjunto B, ele está aqui, né? Mas ele não pertence ao A, então bola vazia aqui no 5 também. Agora, entre 5 e 7 você não põe na intersecção, por quê? Não pertence a A, pertence a B, mas não a A, e de 7 para cima não pertence a nenhum dos dois. Então está aqui, essa é a intersecção entre A e B. Agora, o que vem a ser o complementar dessa intersecção, né? Porque se aqui é D complementar, o nosso conjunto D é exatamente o complementar dessa intersecção, ou seja, tudo que está no conjunto dos números reais, que é o nosso conjunto universo, né? Mas que não está nessa intersecção. Então, eu vou considerar todos esses valores aqui, né? Vamos só mudar a cor aqui, vou considerar todos esses valores aqui. Tá? Bom, e 1? O 1 entra no complementar do D, a gente está fazendo isso. Complementar por diagramas, vamos lembrar que é complementar de um conjunto. Você tem lá o conjunto D. Está aqui, esse é o conjunto D. Complementar de D é tudo que está no conjunto universo, conjunto de todos os elementos, né, envolvidos aí na questão. Então, são todos reais, mas que não estão em D. Então, quer dizer, tudo é o não D, tudo que está fora do D. Tá? O 1 não pertence ao conjunto D complementar, então ele vai pertencer a D. Tá ok? Quer dizer, não pertence à intersecção. Então, 1, bola cheia aqui. Esse é 1. Agora, esse trecho entre 1 e 5 não entra no conjunto D, porque está no seu complementar. O próprio 5, vamos projetar aqui, né? Ele vai entrar, ele pertence a D aqui. Por quê? Porque ele não está no D complementar. Tá? E tudo mais aqui pertence ao conjunto D, porque não está no D complementar. Perfeito? Se você, não é o caso aqui, mas se você quiser indicar algebricamente esse conjunto D, você pode colocar dessa forma. É todo N, está usando a letra N ali em cima, vamos manter, pertencente aos reais, né? Tal que, vamos usar a mesma notação, lá está usando 2 pontos, né? Tal que o x, x não, é o N, né? O N é menor ou igual a 1, tá? Ou N maior ou igual a 5. Esse é o conjunto D, representando algebricamente. Se for na notação de intervalo, estou aproveitando aqui, né? Você pode escrever assim, ó, de menos infinito até o 1, fechado no 1, infinito é sempre aberto, em união com 5, fechado no 5, até mais infinito, aberto aqui mais infinito, ok? Bom, agora vamos analisar aqui. Eu posso dizer que 1 pertence a D, é só olhar aqui. 1 pertence a D, ok, pertence. E, ao mesmo tempo, 3 pertence a D, não, isso daqui é falso. Tá? Então, não é a letra A. 2 pertence a D, o 2 não pertence a D. Ou, cuidado com o E e o ou, né? Ou 4 pertence a D. Na verdade, nem o 2 pertence a D e nem o 4 pertence a D. Então, falsa. Menos 1 pertence a D? Sim, menos 1 pertence a D. Está correto isso daqui. E o 3 pertence a D? E 3. Quer dizer, as duas coisas ao mesmo tempo ocorrem? Não, porque isso daqui é falso. 2 pertence a D? Não, 2 não pertence a D. Isso é falso. E 5 pertence a D? Isso é verdadeiro, mas aqui está falando em E. Tem que ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não posso dizer que essa frase toda é verdadeira. 1 pertence a D, correto? Sim, 1 pertence a D. Ou 4 pertence a D. Isso é falso. 4 não pertence a D, mas está usando ou. Então, bastou uma das afirmações aqui ser verdadeira para que a frase toda seja verdadeira. Né? Tem que ocorrer um ou outro, pelo menos um deles, e ocorre. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Essa terceira e última questão, eu quero determinar a intersecção dos conjuntos A e B para esses 4 contextos diferentes aqui. Em cada um deles eu defino os conjuntos A e B, ora conjuntos de naturais, inteiros ou intervalos reais. Então vamos lá. Na letra A nós temos aqui, o conjunto A é formado por todo x natural, né? Tal que x menor que 4. Então a gente pode escrever, pode enumerar aqui os naturais
menores que 4 são naturais, são 0, 1, 2, 3. Para no 3 porque aqui fala em ser menor que 4. Conjunto B é formado pelos inteiros, aí são os naturais mais os inteiros negativos, né? Do 3 exatamente até menos que 7. Então aqui você pode indicar dessa forma. Entre o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 não pertence. Intersecção, vamos lembrar, que é exatamente você considerar todos os elementos, né, que pertencem aos dois conjuntos nessa intersecção de A e B. Tá? Então, por exemplo, o 0 não entra, o 1 também, o 2 também não. Por quê? Porque não pertencem a B, embora pertençam a A. O único elemento comum aos dois conjuntos é o 3. Pronto, mais nada. Acabou aqui. Quando dá para enumerar os elementos, fica aparentemente mais fácil de se calcular. Vamos ao item B. Aqui nós temos o A definido como conjunto dos números inteiros. Quando nós colocamos um mais num conjunto, né, no caso aqui é o conjunto dos inteiros, mas você pode usar isso nos outros conjuntos também. Um Z+, nós costumamos chamar de inteiros, tá, é o conjunto dos números inteiros não negativos. Aí você pode falar assim, mas eu não posso chamar de inteiros positivos, né? Não, porque esse conjunto Z+, esse daqui, ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Quer dizer, ele é o próprio conjunto dos números naturais, né? Esse é o Z+. Opa, esqueci do mais aqui. Correto? E o 0 ele não é positivo, por isso que nós não chamamos de inteiros positivos, e sim inteiros não negativos. A partir do momento que você coloca, né, uma estrela aqui, um asterisco, isso daqui é o conjunto dos inteiros não nulos. Ou seja, todos os números inteiros, todos, tá? Então vem de lá, menos 4, menos 3, vamos começar aqui com menos 3, menos 2, menos 1, e aí pula por 1, né? 2, 3 e assim por diante. Quer dizer, todos os inteiros, exceção feita ao zero, tá? Por isso são inteiros não nulos. Quando você coloca Z mais estrela, aí sim você vai chamar de inteiros positivos. Agora você pode chamar de inteiros positivos, por quê? Porque o 0 não está mais presente nesse conjunto. Então, o conjunto Z mais estrela, tá, é o conjunto formado pelo 1, o 2, o 3, o 4, 5 e assim por diante. Ok? Então, aqui nós temos o Z mais estrela, está aqui. E eu quero a intersecção dele com o Z menos. Ora, o Z menos, vou colocar aqui mesmo, né? O conjunto Z menos é o conjunto dos inteiros não positivos. Ok? Por que inteiros não positivos? Porque o zero faz parte desse conjunto. Então ele vem lá, né, de menos infinito, somente os inteiros. Aí você tem menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Agora, qual é a intersecção entre A e B, né? Nesse caso aqui? Ou seja, entre Z mais estrela e Z menos. O que eles têm em comum? Nada, nenhum termo em comum. Então essa intersecção ela é vazia. A gente pode dizer que esses dois conjuntos são conjuntos disjuntos. Item C agora são intervalos reais, né? O meu conjunto A eu vou representar aqui numa reta real. São todos os valores do menos 1 exatamente. Então, eu vou colocar aqui o menos 1, tá? Até menos que 3. Então, é fechado no menos 1. Só colocar aqui 1. Fechado no menos 1, bola cheia no menos 1, tá? Aberto no 3, bola vazia no 3. Está aqui, é esse o conjunto. Agora, o meu conjunto B também é um conjunto real. Eu posso colocar dois conjuntos, um sendo de números reais, outro não. Vem de menos infinito, tá? Então é aberto à esquerda até o zero. Ele é
aberto no zero também, mas é limitado no zero. Então tá aqui, é esse conjunto, bola vazia no zero. Ok? Agora, como é que fica a intersecção de A com B? Essa intersecção de A com B é pegar somente aqueles elementos comuns A e B. Né? Nós temos aqui essa região, vamos mudar a cor aqui só. Nós temos aqui essa região, né, abaixo do menos 1. Para essa região nós temos aqui no conjunto B, mas não temos no A, então não pertence à intersecção. O próprio 1, ou melhor, o próprio menos 1, ele faz parte da intersecção porque ele pertence a B e também pertence a A. Os valores que estão acima do menos 1 aqui também estão nas duas regiões, até antes de chegar no zero. Tá? O próprio zero não vai fazer parte da intersecção porque ele não pertence, o zero não pertence ao conjunto B, apesar de pertencer ao conjunto A. Então, não vai pertencer à intersecção. O que estiver acima de zero, alguns deles só vão pertencer a A, não vão pertencer a B, então esquece, não fazem parte da intersecção. Os que estiverem acima de 3, então, não pertencem a nenhum dos dois conjuntos. Ok? Então, está aí a intersecção de A e B, do menos 1 até 0. Você pode, se quiser, escrever na notação de intervalos, fechado no menos 1, aberto no zero. Na notação algébrica, você pode dizer que é todo elemento x real, todo número real, né? Do menos 1, então menos 1 menor ou igual a x, que é menor que zero. Item D, agora olha que interessante, aqui nós temos um conjunto A que é formado só pelo 2 e pelo 5, e o B é formado por um intervalo real formado por números reais. Se você quiser representar graficamente na reta, você pode, é só fazer assim, ó, o meu conjunto A na reta, ele é formado só pelo 2, vou colocar aqui, e pelo 5. Então você vai fazer bola cheia no 2, bola cheia no 5. Tá? Agora, e o conjunto B, qual que é a diferença? Você vai pegar aqui o 3, então é bola cheia no 3, né? O 3 é fechado no 3, o 3 pertence a B, o 6 aqui também pertence a B, mas qual que é a diferença pelo fato de estar se usando colchete e não chaves? Né? É que você vai considerar todos os elementos nesse intervalo. Pronto, é essa a diferença, e no A a gente não faz isso. Aí na hora de determinar a intersecção de A com B, você vai pegar somente os elementos comuns. Então, por exemplo, nessa região não tem nada aqui também, então não entra na intersecção. O 2 pertence a A, mas não pertence a B, então não pertence aqui à intersecção, tá? Então, não vou nem colocar o tracinho aqui para não fazer confusão, ok? E o 3? O 3 pertence a B, ok. Ah, está no intervalo do A, não. O A não é um intervalo. O A eu tenho valores pontuais. 3 não pertence ao conjunto A. Tá? E nem o 3,1, nem os valores maiores que 3 aqui. O único que está presente nos dois é o 5, porque ele pertence a A e perceba que ele está nesse intervalo aqui, ele pertence a B também. Ok? Então, este resultado aqui, A intersecção com B, é um conjunto unitário, um conjunto formado somente pelo 5. Tá aí a resposta do item D. E aqui a gente finaliza mais uma aula. Próxima aula, aula 9, nós vamos começar a falar de mínimo múltiplo comum e depois máximo divisor comum. Dois assuntos assim básicos, né, da matemática e do ensino fundamental, que tem muitas aplicações. Aplicações diretas, aplicações indiretas, por exemplo, no cálculo com frações, em que você precisa do MMC, pode usar também o MDC, nós vamos ver isso, porque a gente vai tratar aqui também mais adiante o assunto, né, de operações com frações, e que também tem utilidade na parte de fatoração algébrica. Ok? Até a próxima aula, então.